Olá, o meu nome é Desireli e eu ajudo as pessoas a se tornarem investidores em real estate. E hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal com o Henrique De Pieri e eu quero que ele se apresente agora para vocês. Olá, tudo bem? Muito obrigado, Desirê, pela oportunidade. Eu sou o Henrique, trabalho aqui na MJ Mortgage. Eu também ajudo as pessoas a realizar os sonhos delas, providenciando mortgage para a compra da casa, para o refinanciamento, para uma compra de uma casa de investimento. Trabalhamos com isso aqui na MJ Mortgage, de Everett. Muito Legal. obrigado. Uhum, Eu só quero avisar as pessoas que hoje a gente vai gravar a reunião via Zoom, por causa que uhum. a gente não pode entrar em contato ainda, né? Então, Isso, essa foi a melhor forma que a gente encontrou de trazer esse vídeo para vocês. E exato. o Henrique, como ele trabalhou com banco no Brasil, né, Henrique? Uhum. Isso, eu trabalhei no Brasil 15 anos em banco, trabalhei no Banco Santander, no Banco Safra, trabalhei com investimento e com investidores, né? Nos últimos anos passei trabalhando com grandes investidores, agora eu vim para cá e trabalho nesse mercado de mortgage, realizando o sonho das pessoas. Legal. Então, por causa disso, a gente resolveu trazer um bate-papo legal para vocês sobre onde investir o dinheiro de vocês, né? Aqui no Brasil, quais as vantagens, as desvantagens, né? A gente trouxe alguns números comparativos para mostrar para vocês como que seria de 10 anos para trás, né, Henrique, se vocês Uhum. tivessem mandado dinheiro para o Brasil ou tivessem investido alguma coisa aqui, qual seria essa diferença? Exato, a gente vê muito, né, Desirê, as pessoas, todos os nossos conterrâneos que estão aqui, assim que o dólar sobe um pouco, eles ficam doidos para mandar dinheiro para o Brasil, para poder investir lá. E nesses 15 anos meu de banco que eu estive lá, eu sempre vi o contrário, eu sempre vi os meus clientes querendo mandar dinheiro para cá. Os meus clientes que tinham muito dinheiro lá no banco, eles tinham interesse de mandar dinheiro para cá porque é uma economia forte. Então, quando você tem o seu dinheiro numa economia estável, o seu dinheiro ele não perde valor. Agora, se você coloca um dinheiro num país subdesenvolvido, ele tem muitas variações. Então, por exemplo, eu fiz esse comparativo que eu te falei. Se há 10 anos atrás alguém mandou US$ 1 milhão para o Brasil, o dólar estava a 1,86. Eu vou compartilhar minha página aqui para você ver algumas planilhas que eu peguei. Então, esse daqui é o dólar em 2010. Ele estava em torno de 1,86 aqui em 2010. 1,71. Peguei do dia 1º de janeiro, aqui, ó, 1º de janeiro. Estava 1,85. Então, quem mandou o dinheiro para lá, eu considerei o cálculo aqui para fazer 1,86, ele, vamos voltar aqui, ele mandou R$ 1.860.000, tá? Só que se ele fosse trazer esse dinheiro de volta hoje, ele perdeu 2/3 do patrimônio dele, ou seja, ele mandaria US$ 338.000. O dólar, ele veio só subindo. Então as pessoas têm essa ilusão de falar, nossa, o dólar está muito alto, mas o dólar não baixa mais. Se a gente reparar nesse gráfico mesmo que eu mostrei, eu vou colocar de novo aqui, eu acho interessante mostrar isso. A curva do dólar, ela só sobe. Ó. Ela pode até baixar em um determinado momento, só que ela não volta mais. Então, por exemplo, nós tínhamos há uns 5 anos atrás, o dólar ele subiu a 4 reais. E aí todo mundo mandou, todo mundo quis mandar dinheiro para lá. Aí ele dá uma baixadinha, ele baixa um pouco, só que ele nunca volta no valor que ele estava. Por quê? Porque isso é nocivo para a economia. Quem está importando e quem tá exportando, ele acaba que ele acostuma com o valor do dólar, porque ele já muda os preços dele para o consumidor e acaba tendo um ajuste. Então, quando ele sobe muito, aí ele nunca cai no patamar que ele estava, ele sempre cai um pouquinho a menos, entendeu? Então, por exemplo, eu vou colocar de novo mais uma vez a minha tela, que eu quero compartilhar o Boletim Focus. Esse Boletim Focus ele é do Banco Central, tá? Ele emite toda semana, eles emitem esse boletim e aqui está a previsão de tudo. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, ó, a taxa de câmbio, fim do período, hoje para 2020
agora, no final do ano, a expectativa é que ele volta para 4,60. Então, ele subiu para quase 6 e agora a expectativa é que no final do ano ele chega a 4,60. Em 2021, ele chega a 4,47. Em 2022, 4,40. E 2023, você já vê que ele estabilizou em 4,40. Então, a expectativa do dólar, vou voltar de novo aqui, é voltar, mas voltar a 4,40. Ele nunca mais vai voltar a 3,30 igual estava antes. Ele nunca mais vai voltar a 2. Pode ser que um dia ele volte por algum motivo ou outro, mas se ele fizer isso, ele quebra a economia, porque já tem muita gente que está importando e exportando que já está considerando esse valor. Então, se você baixa muito, se tem uma intervenção do Banco Central e baixa muito o dólar lá no Brasil, isso prejudica o cenário econômico. Então, ele nunca mais vai voltar. Então, é uma ilusão mandar dinheiro para o Brasil para comprar imóvel, para ter dinheiro lá, achando que, nossa, o dólar está 6, eu vou ganhar dinheiro. Não vai, porque ele pode estar 6 agora e ele vai voltar a 4,40. Ou seja, em 10 anos, a gente viu que a curva só subiu. Quem mandou dinheiro nos 10 últimos anos e quer voltar agora, ele perdeu 2/3 do patrimônio. Então, por isso que é mais inteligente quem está aqui e fazer os investimentos aqui. Porque, como eu falei, os meus clientes do Brasil, dos bancos, eles queriam mandar dinheiro para cá. E a gente vê aqui acontecendo o contrário, por conta dessa ilusão. Porque toda a renda mundial ela é medida em dólar. Todo mundo que tem patrimônio, você olha a revista Forbes ou qualquer medida de patrimônio, ela tem que ser mensurada em dólar, porque é a moeda mais estável do mundo. É a economia mais forte do mundo. E como eu estava te falando naquela conversa nossa por telefone, nas 2 semanas atrás, o Warren Buffett ele fez uma live com seus investidores, dando uma explicação qual seria a estratégia dele diante desse cenário, tudo que estava acontecendo. E uma coisa que ele bateu muito forte, ele falou: apostem na América, apostem nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ele sempre sai na frente de todos os países. Então, apostem aqui. Então, assim, a gente tem que... Não é só porque nós estamos aqui, porque a gente trabalha nesse mercado, mas, assim, eu estive no Brasil, trabalhei com isso lá há 15 anos, como eu te falei, e a gente está aqui para ajudar as pessoas. A gente quer que os nossos conterrâneos brasileiros entendam isso e apliquem o dinheiro deles aqui. Apliquem em imóveis. Você estava me falando que você fez um cálculo de uma casa, né, lá no Brasil e aqui. Como que é? Exatamente. Eu peguei alguns números, né? Acho que quem não sabe, eu sou de Porto Alegre, então eu peguei essa comparação para fazer. Eu peguei uma casa num bairro mediano para ter uma ideia boa, né? De 2 quartos, 2 banheiros e um parking. Em reais hoje custa 475 mil reais. Uhum. O dólar 5,60 hoje, então em torno de 85 mil dólares que a pessoa vai gastar para comprar esse imóvel, né? Sem custo, sem as taxas de transferência, não estou colocando nada disso. E eu peguei uma comparação de um aluguel, né, de exatamente a mesma coisa, 2 quartos, 2 banheiros, um parking, por R$ 1.900, que até pelo que eu e o Henrique estávamos olhando, até é um valor alto, né, comparado com... É um valor alto, isso mesmo. Mas assim, ainda que seja, vamos considerar 1.900, isso dá 340 dólares se a pessoa trouxer para cá, né? Então, assim, olha, o que a pessoa faz com 340 dólares aqui? Exato, nada, né? E a minha comparação é justamente, e se vocês, ao invés de fazerem esse investimento no Brasil, né, que vocês ficam mandando dinheiro para o Brasil para fazer esse investimento, vocês comprassem uma propriedade aqui. Então, a minha comparação foi comprar 3 famílias em Ulster, né, de 350 mil dólares. Uhum. Vocês deixassem alugando as 3 unidades, com o social, né? Entre entrada e closing costs, vocês gastariam em torno de 19. Isso, porque aí com uma casa de 350 mil, ele poderia comprar, se for a primeira casa, ele compra com 3,5%. Então, 3,5% vai dar 12 mil
12.500, mais o closing cost, mais uns 6 mil, ele vai gastar aí entre 18 e 20 mil dólares de entrada para comprar essa casa. Então, de 85 mil dólares que ele ia gastar, porque no Brasil ele teria que comprar à vista, ou no máximo se ele compra de uma construtora, na planta, tem todo aquele risco da construtora quebrar no meio do caminho, ele vai ter que pagar um juro do IGPM, está em torno de 6 e pouco por cento, agora deve ter diminuído, mas assim, é bem maior que o juro daqui. Então, quer dizer, ele compraria com menos dinheiro, e aí fala o resto do cálculo. Quanto que ele teria de aluguel numa casa dessa de 350 mil aqui, Desirê? De aluguel, em torno de 1.500 a unidade, né? São 3 unidades, 4.500 dólares. 4.500 dólares. Ele vai pagar aí mais ou menos uns 2.600 de parcela. Sobra 1.900 dólares, quase 2 mil dólares na mão. Então, ou seja, ele investiu 20 mil dólares e está pegando, ele está financiando, ele não colocou todo o dinheiro e está sobrando 10% do valor que ele investiu. Onde você tem 10% de juros ao mês? Em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Nem quando o Brasil estava com a taxa Selic altíssima, pagava 10% ao mês. E aí tem aquilo que a gente estava conversando, ainda que a pessoa pense em voltar para o Brasil, e muita gente fala, mas eu vou voltar. Faça o patrimônio aqui, porque você imagina hoje, tendo 2 mil dólares de renda aqui, mandando para o Brasil, isso já são quase 12 mil reais, entendeu? Então, melhor do que ter uma casa lá rendendo 1.900. Então, assim, a conta nunca vai fechar mandando para o Brasil. Sempre tem que comprar imóveis aqui, né, Desirê? E as pessoas sempre me perguntam, mas para quem que eu vou deixar para cuidar a minha propriedade? Mas existem empresas especializadas nisso, né? Que são para Exato. tu paga uma porcentagem baixíssima do teu aluguel para tudo que eles fazem, né? E eles vão fazer tudo e depositar o dinheiro na tua conta e pronto, fica feliz na beira da praia, né? Exato, exatamente. E se tem uma coisa que os Estados Unidos preza muito e tem muito cuidado, é com a propriedade. É com o direito de propriedade. Exatamente. É seu, ninguém vai mexer, ninguém vai te tomar. A menos que você não pague o imposto, a menos que isso não vai acontecer. Se você colocar numa empresa, num property manager, ele vai administrar, vai fazer tudo como você falou e vai te mandar o dinheiro na tua conta aqui. E aí é isso que você falou. Não tem esse risco. Mas eu vou deixar lá e se eu perder, não tem esse risco. Porque o governo, ele preza muito pela propriedade. Então, segurança muito grande. Você imagina, vem gente do mundo inteiro investir aqui. Vem gente do mundo inteiro comprar imóveis aqui. Então, ou seja, tem que ter uma segurança. Tem que ter uma segurança para essas pessoas. Exatamente. Se tu vê a comunidade chinesa, o que eles investem em real estate aqui, porque eles têm uma economia melhor que a do Brasil. Né? Exatamente. Aí você fala, por que eles estão investindo aqui? Se a própria economia deles cresce 10% ao ano. Entendeu? Por que eles têm interesse? Porque aqui é uma economia forte. E o dólar é uma moeda forte, é uma moeda que não perde valor. Você olha o dólar perante as outras moedas do mundo, o dólar está sempre forte, ele consegue se manter forte. Aqui é uma economia muito madura. A gente fala, é uma economia muito madura. Então, consegue manter o valor do dólar, consegue segurar o valor do dólar. Sim. O Brasil, por exemplo, nós temos uma reserva cambial de 380 bilhões de dólares. O governo usa essa reserva para tentar controlar a subida do dólar. Mas, por exemplo, num cenário como esse, não tem o que fazer, senão você acaba com toda a reserva e não consegue baixar o dólar, entendeu? E aí você vê a China, como a gente estava falando, que vem comprar imóveis aqui com uma economia bombando também, crescendo a passos largos e está vindo comprar aqui. Então, mais um motivo para ficar aqui mesmo, né? Exatamente. Eu acho que muito errado que o brasileiro faz é sempre repetir o que vê os outros fazendo, né? Todo mundo está mandando dinheiro, eu vou mandar dinheiro também. Mas para te tornar um investidor, tu tem que pensar como um investidor, né? Então, começa a observar o que os investidores estão fazendo. Por que eles estão nos Estados Unidos e não no Brasil? Por que todo mundo está tirando dinheiro? A gente está perdendo muito investimento externo no Brasil hoje, né? E por que isso está acontecendo? E por que as pessoas ainda ficam mandando dinheiro para lá, né? Exatamente. Exato. Essa subida do dólar é justamente por causa disso, porque a taxa Selic do Brasil hoje, ela está na menor histórica dela, ela está 3% ao ano, o juro do Brasil. Ou seja,
aqui agora foi para zero, né? Mas a taxa do governo, que não significa que a taxa do financiamento é zero. Mas no Brasil é 3%. Se alguém colocar o dinheiro no banco, o banco não vai pagar mais que 3% para ele de juros. Quando o investidor americano ou de qualquer lugar do mundo vê isso, ele fala, por que eu vou ganhar 3% em um país subdesenvolvido, um país que tem um risco altíssimo, em vez de eu deixar o meu dinheiro lá nos Estados Unidos, que eu possa investir em imóveis, que eu possa investir em ações, que estão em baixa aqui também, é onde começa a sair os dólares que estão no Brasil. Por isso que o dólar dispara. E aí é o que você falou, todo mundo tirando, e aí tem muita gente que pensa em mandar, então não é a hora de mandar. Mas muitas vezes é porque eles não têm essas informações. É por isso que a gente está aqui explicando, para eles terem essa noção. Porque é igual você falou, muita gente vê os outros fazendo e faz. Então é importante a gente dar essa educação, a gente ensinar isso. E eu sou da área, como eu te falei, trabalhei muito tempo lá em banco, vivi isso, via todo esse processo indo e vindo. Então é importante a gente tá fazendo esse vídeo justamente para poder educar e a pessoa abrir a cabeça, porque a gente, quando não tem uma explicação, quando você não consegue entender por que está acontecendo uma coisa ou outra, você simplesmente olha só um número. Nossa, o dólar é R$6, agora com $1.000 e eu mando R$6.000 para lá. Mas a pessoa não vê que, na verdade, ela está só empobrecendo, entendeu? Sim. É a nossa função aqui. Aí, uma coisa que eu queria falar, a pessoa fala, mas eu não tenho documento aqui, eu tenho que voltar para o Brasil, porque eu tô sem documento. Tá, beleza, mas se você mandar $85.000 para lá, significa que você tem 25% para dar em uma casa aqui com o IT Number, porque com o IT Number você consegue comprar uma casa também. Você vai ter que dar um pouco mais de entrada, mas quem está disposto a mandar quase $100.000 para lá já tem essa entrada. Com a casa dessa que você falou em Worcester, de $350.000, vezes 25%, dá uns $85.000, dá 87.500, na verdade. Mas assim, já é o dinheiro que ele iria mandar para lá para comprar um imóvel. Compra aqui. E aquilo que a gente falou, mas eu não tenho documento, como que fica essa casa aqui? Fica no seu nome, entendeu? Você vai colocar no próprio management, ele vai administrar para você e você vai receber o dinheiro lá no Brasil, na sua conta daqui que você transfere para lá. Então, assim, ainda que a pessoa pense em voltar ou não tem documento e quer voltar, ela pode comprar o imóvel. Ela pode ter o imóvel aqui e ter uma renda em dólar. Entendeu? Exatamente. E a questão de estar no Brasil depois e de repente, não, mas agora eu quero vender essa propriedade, não impossibilita em nada, porque aqui a gente trabalha tudo eletronicamente, né, Henrique? Então, exato. Facilita muito. Você assina a maioria dos contratos eletronicamente e o que for necessário assinar pessoalmente, vocês mandam a procuração para o advogado que vai representar vocês aqui e dá resolvido, né? Exatamente. Não, hoje o mundo está na palma da mão, a gente faz tudo pela palma da mão. E aí, como você tinha falado, aí envolve aquele outro assunto, né? Que para vender um imóvel no Brasil, eu quando saí de lá, demorei 3 anos para conseguir vender minha casa. 3 anos fiquei tentando vender. Baixei o preço e foi aquela coisa. 3 anos. Aqui, com quanto tempo você vende uma casa ali em Worcester hoje? Aqui a liquidez é absurda, né? Agora, no meio de uma pandemia, a gente ainda vende casa em 15 dias, então... Entendeu? Então, assim, exatamente. Se a pessoa está no Brasil e fala, não, quero acabar com tudo, em 1 mês ela resolve a vida dela. Ela consegue pela palma da mão, como você falou, ela nomeia um advogado, ela tem assinatura eletrônica, ela resolve na palma da mão. Então, é muito mais inteligente mesmo investir. É muito fácil. E uma coisa que eu quero voltar, que tu falou, a gente pode comprar na planta, no Brasil, né? Uhum. Eu vou dizer que eu já fiz isso quando eu morava no Brasil. Quando eu vendi, eu demorei muito tempo também para vender, porque quando eu decidi vir para cá, eu disse, não vou ficar com nada aqui, né? Eu vou vender. Eu demorei muito tempo para conseguir vender para alguém aquele imóvel na planta que eu tinha comprado. Fora isso, já estava atrasado no momento que eu vendi. Eu já estou aqui há 4 anos, né? Ano passado, o pessoal que comprou me ligou dizendo que eles estavam processando a construtora porque até o ano passado não estava pronto. Então, assim, onde tu quer ter o dinheiro, né? Onde é seguro ter o teu dinheiro, porque aqui tu compra um imóvel... Aqui é meio raro, em Massachusetts, né? Não tem tanto imóvel na planta, mas tem. Nunca vai acontecer uma coisa dessas, né? A gente não... a gente sabe...
É A porque gente sabe a gente como tem uma funciona. impunidade grande no Brasil, né? Exato. Para uma construtora abrir as portas aqui, ela tem que ter todos os seguros, todas as licenças, ela tem que ter um seguro que vai cobrir se ele não conseguir terminar, ou seja, é muito protegido, né? Como eu falei, o mercado é muito maduro, já é muito maduro para isso. Então, assim, o risco de você perder um dinheiro aqui comprando, que seja na planta, é quase zero. Sim. Então, assim, eu já passei por isso também, já vi muita gente, muitas pessoas passarem por isso no Brasil, de comprar e a demora 3 anos, 4 anos para entregar e no meio do caminho a construtora quebra, porque começou 5, 6 obras ao mesmo tempo e não tinha capacidade para isso e quebrou, enfim. Sim. Então, é Tu mais quer, um tu quer motivo, o teu né? dinheiro onde tu tem segurança, né? Não, Exato. não ao contrário. Como eu te falei, eu vi os meus clientes milionários mandando dinheiro para cá, eu falei, bom, se ele é milionário, bobo ele não é, né? Se ele é Tem milionário, bobo motivo, ele né? não é. Tem algum motivo, entendeu? Então, a gente, né, começa a pensar que a gente tem que seguir esse povo, né? Fala, bom, se eles estão mandando dinheiro para os Estados Unidos, por que que eu vou mandar para o Brasil, né? Então, vamos deixar o dinheiro aqui, vamos investir aqui, Sim, né? Fomentar o mercado daqui, ter uma renda em dólar, ter uma renda um imóvel, em uma economia que só cresce, que é fortíssima. Aquele outros dados também que a gente estava falando, né? Que o próprio desemprego aqui subiu muito. Não é que subiu. Muitas pessoas estão de layoff. É totalmente diferente de estar desempregada. Entendeu? Assim que abrirem de novo, depois da pandemia, os empregos delas estão lá novamente. Elas só estão de layoff. Entendeu? Que é um termo que o Brasil ele não conhece, a gente não tem isso lá. Entendeu? Que é quando o patrão ele dispensa, mas a pessoa continua recebendo. Ela tem um seguro para isso, entendeu? Ela continua recebendo quase 80% do salário dela, entendeu? E mais uma ajuda que o governo está dando, se eu não me engano, acho que é $600 também, a mais, né? Então, assim, na verdade, quando voltar, vai se recuperar muito rápido. Assim. Os Estados Unidos, ele não recuperar, porque a gente não tá no buraco, vamos falar assim, mas eu falo assim, o negócio vai ser muito rápido. Como você disse, no meio da pandemia, eu estou vendo muita gente listando casa, você olha no Zillow mesmo, algumas áreas que eu estava olhando, Low, por exemplo, eu estava olhando há uma semana atrás, tinha 5 casas listadas, entendeu? Que já era casa remanescente do passado. Hoje tem um monte de casa listada. sim, As pessoas estão listando, estão fazendo tour virtual, as coisas estão acontecendo. sim. A gente teve um impacto muito pequeno em real estate aqui, tanto que os preços eles não caíram, eles continuam Exato. se mantendo. Então, que lugar do mundo que está no meio de uma pandemia e a tua economia está se mantendo? Exato, exato. Porque muita gente eu escuto falando, às vezes eu ligo para um cliente, fala, não, mas eu vou esperar cair para eu comprar. Fala, amigo, não vai cair. Se tivesse que cair, cairia. Não vai cair. O que está acontecendo é o quê? Como você mesmo disse, antigamente você listava uma casa por esses 350, vinha um que queria pagar 360, o outro queria pagar 370 e você vendia $30 mil acima do preço. Hoje não. Hoje é 350, vende pelos 350. Mas assim, não está caindo, não está diminuindo, né? Porque, E tem, principalmente aqui, que tem um déficit de moradia. Massachusetts tem um déficit de moradia. sim. Então, enquanto não sanar esse déficit, o mercado ele vai continuar subindo. E aqui chega gente todos os dias tá vindo novas pessoas, médicos, pessoas da saúde. Então, assim, eu acho que não vai cair, não. Exatamente. A gente tem uma economia muito forte aqui, porque a gente tem universidades muito boas também. E isso não muda Sim, nunca. E não é exato, dos Estados Unidos, né? Como tu falou, tem gente no mundo inteiro vindo estudar aqui. Então, exato. a preocupação em aluguéis em algum momento chegou que se continuasse, né, aulas virtuais e tudo, de repente o pessoal que mora fora não viria para cá para alugar, mas a gente já está normalizando de novo, então não se espera um impacto Exato. maior do que a gente está tendo agora, né? Que na verdade a Uhum. diferença foi isso, as casas estão ficando um pouquinho mais tempo no mercado e que não é um tempo absurdo, né? Antes ficar 7 dias, Uhum. agora fica 20, talvez. Uhum. Sim. Tem locais que a gente tem uma possibilidade de negociação, né? Porque não, às vezes vai ter uma oferta, talvez duas, mas tem regiões, como por exemplo Cambridge e Somerville, que as pessoas continuam recebendo 15 ofertas numa casa. Exato. Não Tá tem absurdo o mercado ali. Tá absurdo.
Summerville está passando assim por uma transformação muito grande, né? Está crescendo muito assim. As casas ali você já não acha por menos de 1 milhão, não acha mais, né? Exatamente. E é para você ver, uma casa desse valor e está tendo oferta em cima de oferta, você vê que está tendo muita procura. Eu queria te passar um dado bem interessante. O PIB, só o PIB de Massachusetts é metade do PIB do Brasil inteiro, inteiro. Então assim, E a gente vê a diferença de tamanho, né? olha a diferença de tamanho, né? O Massachusetts é tão pequenininho, você olha no mapa, ele some, né? Olhar um mapa grande, ele some, entendeu? E é metade do PIB do Brasil inteiro. Então, assim, é absurdo, né? Então tá ótimo, Henrique. Muito obrigada por participar dessa conversa aqui conosco. Eu sempre falo para os meus clientes, eu acho que tu deve ter o mesmo pensamento, né? Não é só quando está pronto para comprar a casa que pode vir falar comigo. Eu gosto de sempre orientar as pessoas da melhor maneira, para quando elas terem essa ideia que elas estão prontas, elas estarem prontas de fato, né? Porque com toda a orientação que a gente pode dar aqui para que esse processo funcione da forma correta, né? Exatamente. Eu também fico à disposição, se alguém quiser tirar uma dúvida, fazer uma simulação, quiser uma carta de pré-approval, já saber quanto que pode comprar, né, o valor, pode ligar para mim, pode vir aqui, marcar um appointment aqui na MJ Mortgage. Nós estamos aqui. Se precisar ligar a qualquer horário, mandar o WhatsApp também, eu estou à disposição. Eu tenho o maior prazer em ajudar, o maior prazer em fazer os cálculos aqui para a gente, né, poder ajudar aí a nossa comunidade. Tá ótimo. Eu vou deixar o contato, tanto meu quanto do Henrique, aqui embaixo. E muito obrigado por assistir esse vídeo. Clique no like, comente e compartilhe com seus amigos. Obrigado. Isso aí. Obrigado. Tchau.